A minha definição para droga é a seguinte: qualquer substância, seja ela química ou natural, que altere o comportamento psíquico, emocional ou comportamental de uma pessoa é droga. E por essa definição eu posso colocar o álcool, o tabaco, os remédios ditos tarja pretas e, obviamente, todas aquelas drogas ilícitas que infelizmente alimentam um crime organizado no Brasil. Os remédios todos são droga. Tanto que muitas farmácias hoje são conhecidas, são chamadas de drogarias, ou seja, local que se vende drogas. Porém, essas substâncias são exaustivamente testadas em laboratórios, testadas em animais, para depois serem testadas em seres humanos. E só aí, uma vez sendo aprovada, é que essa substância vai para o mercado. E quando ela chega no mercado, já tem todo um estudo para se saber a quantidade exata que pode ser ministrada para cada organismo. E este é um dos motivos que é muito perigoso a automedicação, porque uma pessoa que não é médica e se automedica, ele pode estar dando uma quantidade muito grande para aquele organismo que de repente não suporta isso tudo. E nesse caso, ao invés do remédio fazer um bem, ele vai fazer um mal à pessoa. Aqui no Brasil que a coisa é um pouco bagunçada, na verdade é muito bagunçada, porque se você reparar, em cada remédio que você compra vem escrito venda sob prescrição médica, tem uma tarja vermelha, outros têm a tarja preta. A de tarja preta já é um pouco mais difícil de você conseguir comprar sem ter a receita. Mas a de tarja vermelha, que tem que ter uma receita médica, é vendido naturalmente, tranquilamente em qualquer farmácia, qualquer drogaria, em qualquer ponto do Brasil. E esse tipo de coisa não ocorre em países como, por exemplo, a Alemanha. Uma mulher que precise, por exemplo, de um anticoncepcional, ela não compra o anticoncepcional se não tiver uma receita médica. E graças a toda essa medicação que a gente tem hoje, e obviamente ao avanço da medicina e ao avanço da engenharia alimentar, é que o brasileiro hoje tem mais de 12 anos de perspectiva de vida que tinha há 20 anos atrás. Mas apesar de tudo isso, é bom que tenhamos consciência de que um remédio que pode curar, ele também pode matar. Tudo depende da dose. Bem, para mim, o álcool é uma das piores drogas que existe no Brasil, aliás, na verdade, no mundo inteiro. Porque o álcool não faz mal apenas para a pessoa que bebe. A pessoa com um consumo excessivo de álcool durante muito tempo vai ter problema no sistema hepático, né? O fígado vai virar uma pasta, enfim. Mas o problema maior, quer dizer, se fosse só o problema com a pessoa, dane-se, a vida da pessoa, cada um faz da vida o que bem entender. O problema do álcool é que existem as pessoas irresponsáveis, e não são poucas, que são aquelas pessoas que bebem, viram um pote e depois pegam a direção de um carro. Se ele acidentasse o carro e morresse sozinho, tudo bem, porque o problema também é dele, ele que procurou. Só que infelizmente não é isso que acontece. Muitas mortes, milhares de mortes acontecem porque existia um embriagado que perdeu o controle, bateu no outro carro, matou as pessoas desse outro carro que sequer ingeriram bebida, ou às vezes nem bebiam, ou atropelam pedestres, ou ciclistas, ou motociclistas, enfim. É um grande mal que o álcool faz para a pessoa, mas pior ainda, para o restante da sociedade que muitas vezes nem álcool ingere. O cigarro. Bem, o cigarro, dentre todas as drogas lícitas, ele certamente é o pior que existe. No único cigarro existem mais de 4.000 substâncias químicas, muitas delas prejudiciais à saúde, se não são todas, e algumas são cancerígenas, como por exemplo o alcatrão. A nicotina, que é mais ou menos aparentada ali da cocaína, é mais violenta ainda que a própria cocaína. Ela chega ao cérebro 4 vezes mais rápido do que a própria cocaína. E é altamente viciante. Por isso que as pessoas que fumam e querem parar têm uma dificuldade muito grande. Agora vamos partir para as drogas ilícitas. A maconha é, quimicamente falando, a menos ofensiva para o organismo humano, mas nem por isso deixa de ser um vilão à sociedade. O efeito relaxante que ela provoca no corpo geralmente vem acompanhado de outros efeitos, como por exemplo a perda da coordenação motora. Aí você imagina uma pessoa com esses sintomas que pega o volante. É o mesmo caso de uma pessoa que encheu o pote de cachaça. Muitas pessoas querem a legalização do uso da maconha, respaldando-se em alguns pontos que eu digo a vocês, pelo menos a mim, não convence. A maconha é natural.
Desde quando uma substância, só por ser natural, pode ser liberada para consumo? Se você consumir algumas plantas como essas que estão aparecendo no vídeo, a espirradeira, o chapéu de Napoleão, mamona, a mandioca braba, por exemplo, você pode até morrer, você chega a óbito em questão de horas. E elas são plantas tão naturais quanto a cannabis sativa. Com a legalização da maconha não haveria mais tráfico. Mero engano, meu amigo. Claro que continuaria o tráfico da mesma maneira. Primeira coisa, os remédios que são ministrados para as pessoas que sofrem de insônia, como por exemplo o diazepam, ou os remédios que são ministrados para pessoas como eu, obesas, como por exemplo a sibutramina. Essas medicações só podem ser vendidas com a retenção da receita, uma receita azul. E ainda assim eles são vendidos no mercado negro. Mas não é só por isso que o tráfico continuaria. Uma vez sendo legalizada, o imposto que o governo colocaria em cima desse produto ia ser tão grande, mas tão grande, que se um cigarrinho de maconha hoje custa R$5, ele certamente ia custar pelo menos uns R$15 se fosse vendido como hoje são vendidos os cigarros. Eu digo os cigarros com alcatrão e nicotina. Portanto, a diferença de preço da maconha clandestina para a maconha legalizada ia ser tão grande, mas tão grande, que poucas pessoas optariam em usar a maconha legalizada. Elas continuariam comprando no câmbio negro. E uma terceira coisa que derruba a tese de que a maconha tem que ser liberada no Brasil. As pessoas que defendem essa tese acham que o Brasil pode fazer o que a Holanda faz hoje, que a maconha é legalizada, só que existem os locais certos para o consumo dessa substância. Você acha mesmo que o brasileiro, no nível cultural que nós temos, faria o que faz hoje um holandês? Meu amigo, a diferença cultural é enorme entre nós e os holandeses, infelizmente. Mas e quem disse que remédio também não faz mal? Eu falei no começo do vídeo. Pegue um xarope, aquele vermelhinho que você toma para tosse. Tome uma colher diariamente e você vai melhorar da tosse. Agora vire um vidro de uma vez. Dá uma parada cardíaca. Portanto, ela até pode ser remédio, mas ela também faz mal à saúde. Um outro argumento? Com a cannabis sativa se faz tecido para se fazer roupa. Bom, ótimo. Então, que façamos roupa. O problema vai ser que muita gente vai queimar a roupa para poder fumar, né? Portanto, isto não é argumento. Por último, eu deixei para falar da droga que, na minha concepção, é a pior que existe, é a grande mazela da humanidade. A cocaína é uma substância altamente tóxica e ela vicia a pessoa com muita facilidade. Portanto, é muito fácil se tornar dependente de cocaína. O difícil é se libertar dela. Da fabricação da cocaína se extrai também algumas drogas muito mais tóxicas do que a própria cocaína. E uma delas é o crack. O crack vem fazendo um exército de pessoas que mais parecem zumbis. E dizem os estudiosos que o crack, uma vez fumado, a pessoa já está automaticamente viciada. E para finalizar o vídeo é o seguinte, eu sou contra a legalização de mais drogas. A gente já tem droga legalizada demais aqui nesse país. E lembre-se que a droga que é comprada na esquina financia o crime organizado. Aquele crime que mata impiedosamente, inclusive pessoas inocentes. Falou, gente, obrigado. E até mais. Se tudo é fútil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.